queridos irmãos, como fazemos sempre neste horário inicial das nossas atividades, buscamos unir os nossos pensamentos em nome de Deus, Pai, de Jesus, dos bons Espíritos, e agradecer pela oportunidade que nos está sendo concedida de aqui estarmos mais uma vez em nossa amada Casa Paulo de Tarso, para buscar os ensinamentos de Jesus que nos confortam, que nos consolam, que nos esclarecem. Ajuda-nos, querido amigo, para que a nossa mente esteja, Senhor, apta a receber mais esclarecimentos que deixastes para nós. Que nós possamos, Senhor, nos esforçar para colocar em prática e fazer assim a nossa caminhada de uma forma mais amena, mais tranquila. Que possamos deixar as nossas preocupações lá fora, Senhor, e termos a atenção da exposição que o nosso irmão Sandro fará na noite de hoje. Que as tuas bênçãos possam envolvê-lo e envolver cada um de nós, para que nos sintamos, Senhor, cada vez mais fortalecidos, energizados, certos do teu amparo, do teu amor, que nunca nos falta. Abençoa, Senhor, a nossa atividade na noite de hoje. Muita paz, muita luz para todos nós. Que assim seja. Minhas queridas amigas, meus caros amigos, uma boa noite a todos. Que possamos todos, nesses instantes em que optamos por estarmos aqui na Sociedade Espírita Paulo de Tarso, estarmos não somente em corpo, e isso o dissemos em todas as introduções de todas as nossas falas, em todas as instituições, independente dos temas que venhamos abordar. Por quê? Porque para nós que abraçamos a doutrina espírita como sendo o nosso referencial de vida, que procuramos conhecer o espiritismo como sendo a bússola orientadora dos nossos destinos, e mesmo para aqueles que porventura estejam vindo por primeira vez a uma atividade proposta pela doutrina espírita, possam ter então a ciência da verdadeira dimensão, que é optar por estar em uma instituição espírita para buscar o refrigério para a sua alma, para buscar a consolação para as suas dores, os esclarecimentos necessários para que a vida se lhe torne um pouco mais branda, enfim, independente daquilo o que nos movimente a estarmos em uma instituição espírita ou qualquer outra instituição vinculada ao bem maior, precisamos ter a consciência do que é este ato de aqui estarmos. Então, a mais das vezes a criatura humana está onde não está. Está fisicamente onde a sua mente e o seu coração, naquele instante, não estão com ele. Então, que possamos perceber que somos criaturas que vamos muito além do corpo, que vamos muito além da estrutura física que somos, e possamos estarmos em corpo, mente, alma, em espírito, efetivamente, em todos os ambientes que estivermos. Porque não adianta estarmos aqui com a nossa cabeça focada naquilo que aconteceu
há alguns instantes atrás ou nos dias que se passaram. Porque nós sabemos que o passado é algo que não existe. Não existe porque para nós o momento mais fundamental das nossas existências é o agora. E aquilo que passou, muito embora possa marcar em nós, no nosso trânsito pela terra, na nossa estrutura perispiritual, já não pode mais ser uma âncora que nos prenda àqueles instantes. Assim como o futuro também ainda não existe e, portanto, não existindo, não sabemos se as coisas acontecerão conforme nós planejamos, conforme nós arquitetamos. Então, meus irmãos, o instante mais fundamental das nossas existências, o instante mais importante das nossas vidas é o agora. Porque é no agora que temos a possibilidade de fazermos as coisas diferentes do que viemos fazendo até então. É no agora que temos a oportunidade de redirecionar os nossos pensamentos, de reconfigurar os nossos anseios, os nossos desejos, para que, em modificando os nossos pensamentos, as nossas ações também possam ser modificadas. E ao modificarmos as nossas ações, obviamente, estaremos também modificando o rumo das nossas colheitas, porque em semeando de maneira diferente do que viemos semeando até então, as nossas colheitas também se transformarão. E a criatura humana é responsável direta pelas suas próprias colheitas. Então, dor, infortúnio, padecimentos, tudo aquilo que diz respeito ao sofrimento da criatura humana, tudo aquilo que diz respeito à ideia da criatura humana manter-se afastada daquilo que vulgarmente chamamos de felicidade, é de responsabilidade pessoal e intransferível de cada qual de nós. Em outras palavras, nós somos responsáveis pela nossa infelicidade. Nós somos responsáveis pelos nossos infortúnios, pelos nossos padecimentos, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. Porque em algum instante da nossa jornada evolutiva, seja na existência atual ou em existências anteriores, fizemos algo que, nesse instante ou em instantes vindouros, seremos convidados a refazermos. E por conta da nossa rebeldia, muitas vezes esse convite ao refazimento do caminho faz com que nós, por conta do nosso endurecimento, nos sintamos aflitos. Por conta da nossa incompreensão dos mecanismos pelas quais a divindade faz com que a sua justiça impere entre os homens, nós acabamos por nos sentirmos sofredores, por padecermos de mazelas que, incompreendidas, acabam fazendo com que, em uma análise muito breve e em uma análise muito superficial, nós possamos afirmar que não somos criaturas felizes. A questão da felicidade é uma questão que perpassa por todas as épocas da humanidade, porque nós, homens e mulheres, independente do tempo em que tenhamos vivido ou que estejamos vivendo, temos por objetivo mais essencial das nossas existências nos tornarmos criaturas felizes. Já o disse aqui algumas vezes e repito quase todas as vezes que venho aqui. Se fizéssemos uma pesquisa aqui nesse instante perguntando quem de nós aqui neste auditório gostaria de tornar-se alguém feliz, alguém venturoso, provavelmente todos nós levantaríamos as mãos. A menos que dentre nós houvesse alguém com sérios problemas auditivos ou sérios problemas psicológicos e psiquiátricos, todos levantaríamos as mãos.
Porque a criatura humana foi criada para a felicidade. Nós fomos criados para sermos felizes. Ou fomos criados felizes e por conta dos nossos desvarios, acabamos por obnublando esse estado de espírito que chamamos de felicidade. Então, se todos nós aqui fomos criados para o mesmo fim, para a mesma fatalidade, por que é que a maioria, a infinita maioria das criaturas que transitam pela Terra não encontram-se felizes? Porque é que a imensa maioria de nós, homens e mulheres, que transitamos por esse orbe, no transcurso de milênios, e não estamos falando somente desse instante, onde somos aproximadamente 7 bilhões de habitantes na Terra, porque é que essa imensa massa de criaturas não consegue autodefinir-se como sendo feliz. Alguns poucos, em alguns instantes, o fizeram. Mas quando vamos procurando os referenciais que possam nortear um pouco a nossa ideia acerca desse estado, nós poderíamos dividir a nossa vida em alguns setores e querer analisá-la sob o prisma que a maioria de nós acredita ser aquele capaz de definir um estado de ventura, um estado de felicidade. Se nós dividíssemos a nossa vida, por exemplo, e observarmos as nossas relações interpessoais no ambiente familiar, o que é que definiria que somos criaturas venturosas vivendo no seio de uma família? Seria talvez a ausência de problemas? Seria talvez a fartura, a bonança, as contas bancárias recheadas? Seria talvez o filho pródigo que consegue, na sua vida, tornar-se alguém de sucesso, alguém com uma boa posição social? Será que esses elementos são capazes de, simplesmente por si só, propiciarem a nós que nos intitulássemos como criaturas felizes? Individualmente falando, o que é que eu anseio para a minha existência? E ao escanearmos a nossa mente, as nossas inquietações, as nossas aspirações, os nossos desejos, essa análise fala muito acerca de onde estamos colocando as nossas energias a fim de tentarmos tornarmos-nos criaturas venturosas, felizes. Porque se o meu anseio, o meu desejo é tornar-me alguém de notoriedade social, alguém que seja reconhecido pela sociedade a qual eu esteja inserido, obviamente que o meu trânsito pela existência, as minhas relações interpessoais, os meus anseios, as minhas buscas, as minhas energias versarão acerca da conquista desse objetivo. E por mais que eu consiga alcançar essa posição almejada, e seja no âmbito profissional, seja no âmbito da comunidade a qual eu estou inserido, seja no ambiente da sociedade espírita, se eu conseguir lograr êxito em alcançar as posições que eu gostaria e que eu acredito que teriam por si só condições de me tornarem criaturas felizes, o surpreendente é que quando eu atinjo essas posições e lá estou, eu percebo que o vazio existencial continua existindo dentro de mim. Porque é como um brinquedo que uma criança almeja. Toda vez que a criança deseja muito um brinquedo
e que com alguma facilidade ou mesmo com alguma dificuldade ela consegue, o frenesi, a alegria, o prazer proporcionado por aquele brinquedo tem um tempo de validade, que não vai muito além de 1, 2 tardes brincando com aquele brinquedo. E assim funcionam as coisas que nós colocamos como prioridades nas nossas existências, acreditando que elas possam nos conduzir a esse estado que tanto almejamos. Quando nós folheamos as páginas das obras que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos perceber que Allan Kardec se preocupou com a questão da felicidade. E os espíritos lhe disseram muitas coisas acerca da felicidade. Uma delas é de que a felicidade no orbe em que nos encontramos é algo impossível por conta do estágio evolutivo do orbe a qual estamos inseridos. Mas, meus irmãos, não ponhamos a culpa, a responsabilidade da nossa infelicidade, das nossas desditas no orbe a qual estamos inseridos. Porque se aqui estamos, é porque temos relações diretas, é porque temos sintonia magnética com o tipo de mundo a qual estamos inseridos, que, à época da codificação, chamava-se mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, onde a ignorância da criatura humana predomina. E por predominar a ignorância, o mal viceja, o mal impera. Porque quando os espíritos falam de mal, eles estão falando de ignorância. Mas ignorância do quê? Ignorância, desconhecimento e falta de aplicação, por consequência, das leis divinas. Quando os espíritos superiores falam em ignorância, eles não estão falando que nós precisamos conhecer a teoria da relatividade de Einstein, que nós precisamos saber como tudo se processa no universo para que sejamos criaturas felizes. Porque a única lei capaz de nos conduzir pela felicidade, e não é porque conduzir-nos para algum lugar dá a ideia de que quando nós conhecermos aquela lei, nós estamos caminhando para lá. E os espíritos nos dizem que não é assim que funciona. Que a criatura humana, quando conhece a lei de Deus e passa a vivenciá-la, naquele instante ela já se tornou alguém venturosa. Ela já se tornou alguém feliz. Então, a felicidade, meus irmãos, ela não é um objetivo a ser conquistado. Ela é uma estrada que é percorrida por aquelas criaturas que tornam-se maleáveis, que tornam-se dóceis à lei divina e passam a viver conforme os postulados que a lei de Deus nos convida. Mas se estamos dando aqui a resposta de o que é preciso fazer para tornarmos-nos felizes, vamos tentar esmiuçar um pouco mais essa ideia para que no campo prático a gente possa saber o que pode ser feito para alcançarmos esse estado de espírito. Essa ideia da felicidade que, repetimos, perpassa desde que a criatura humana tomou consciência de si própria no pensamento humano, ela já vem de há muito tempo sendo trabalhada. E a ideia do caminho que conduz a criatura humana pela felicidade, ela também já faz parte do pensamento humano. Os Espíritos vão nos dizer que, lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata da questão da lei divina, da lei natural, que a criatura humana só é infeliz quando se afasta da lei divina. É aquela questão onde Allan Kardec pergunta o de que se tratava a lei natural, muito em voga à sua época. Os Espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus. As duas
Na verdade não são duas, são uma coisa, é a mesma coisa. E que a lei divina é a única capaz de conduzir a criatura humana pela felicidade. Tendo dito isso, eles dizem outra coisa que qualquer mentalidade pouco inteligente conseguiria, mas eles ainda complementam para que fique muito claro por que é que a criatura humana é infeliz. Eles dizem, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Quando os espíritos nos dizem isso, eles estão nos dizendo que é preciso aproximar-se da lei de Deus para ser alguém feliz. Porque se a lei divina e a lei natural são a mesma coisa e nós só somos infelizes quando dela nos afastamos, por uma lógica muito elementar, concluímos que então precisamos nos aproximar dela. Mas o que é preciso então para nos aproximarmos da lei de Deus? É preciso conhecê-la. É preciso tomar contato com a lei divina. É preciso procurar compreendê-la, mas sobretudo vivenciá-la. E mais adiante os espíritos vão dizer isso a Allan Kardec, quando eles dizem que os homens de bem e aqueles que se esforçam por compreender a lei divina conseguem penetrar mais fácil nas suas nuances. Então, é preciso ter a força, a vitalidade para tornar-se um homem de bem. É preciso ter o desejo, o anseio de conhecer a lei divina para que então possamos aplicá-la. Pois bem, o que mais os espíritos nos dizem então acerca da lei divina? Eles nos dizem uma outra coisa muito importante, porque se é preciso conhecê-la, se é preciso saber o que é necessário fazer para tornar-se alguém feliz, onde estaria então escrita essa lei? E os espíritos vão dizer a Allan Kardec que todos nós trazemos em nós a lei divina impressa. Porque eles vão dizer que a lei de Deus, a lei divina, está inscrita na consciência da criatura humana. Então, meus irmãos, todos nós temos já de fábrica o chip capaz de nos conduzir à felicidade. E não adianta vir dizer que, mas então eu preciso fazer um recal lá na empresa que criou, porque não estou conseguindo acessar esse chip. Se não conseguimos acessar o chip, não é por conta de um erro de fábrica. É por conta daquilo que fizemos com a máquina no transcurso das nossas existências. E Allan Kardec, mais adiante, lá no Livro dos Espíritos, ainda tratando da questão natural, da lei natural, pergunta aos espíritos, então, porque Kardec era uma mente pensante. E muitas vezes as perguntas que ele faz são mais interessantes que as respostas que os espíritos dão. E ele pergunta o seguinte aos bons espíritos, se todas as criaturas têm a lei de Deus na consciência, por que é que de tempos em tempos Deus então envia à Terra missionários para dar exemplo da lei divina? Os espíritos dizem, é porque vós a esqueceram ou negligenciaram. Meus irmãos, quando nós temos algo na nossa mente que nós sabemos como se faz, sabemos quais são as etapas da fabricação de alguma coisa, ou do processamento de alguma coisa, ou seja lá o que for, nós conhecemos o caminho. Porém, nós, por preguiça mental ou por preguiça física, começamos a arrumar atalhos para a confecção daquela coisa. Eu vejo que eu posso pular essa etapa, então eu vou pular. Eu vejo que eu posso pular essa outra etapa, então eu vou pular também. O que acontece? À medida que nós vamos
repetindo uma maneira equivocada de fazer algo, nós vamos automatizando uma nova maneira equivocada de fazer aquele algo. E quando nós automatizamos, o que acontece com a maneira original? Muitas vezes nós esquecemos. Por negligenciar aquilo que é correto, nós acabamos esquecendo. Então, de tempos em tempos, Deus envia à terra missionários de primeira grandeza para rememorar as etapas, rememorar o que precisa ser feito ou a forma de se fazer. Dentre estes, o maior de todos, que também é referência que o Livro dos Espíritos nos trazem, quando Allan Kardec pergunta aos bons espíritos qual teria sido então o tipo mais perfeito, a criatura mais perfeita, que Deus ofereceu ao homem para servir-nos de guia e modelo. A questão 625 de O Livro dos Espíritos. A mais conhecida de nós espíritas, eu digo sempre, é essa e a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Mas as duas, ao mesmo tempo que são as mais conhecidas ou as mais decoradas, me parece que sejam as menos compreendidas por nós. Porque a incompreensão da realidade da divindade faz com que muitas vezes nós tomamos os caminhos, adotemos as posturas que viemos adotando e continuamos adotando mesmo tendo nos tornado espíritas. Porque o fato de termos ou de dizermos que somos espíritas ainda não nos torna aquilo o que Kardec vai colocar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, ainda não nos torna bons espíritas. Porque há uma diferença entre ser espírita e ser bom espírita. O bom espírita é aquele que se esforça por ser um homem de bem. E esse que se esforça por ser um homem de bem, ele procura compreender a divindade, a sua justiça e viver conforme a lei divina. É a mesma criatura que procura compreender aquele que nos serve de guia e modelo e aplicar os seus ensinos na nossa existência. A pergunta é essa que eu vos disse, aqueles que ainda não conhecem devem estar curiosos, eu vou revelar a resposta agora. Não vamos fazer aquele dramalhão de programas de televisão, até porque não temos tempo. E não é do nosso perfil. Jesus é o guia e modelo da humanidade, respondem os espíritos. É o tipo mais perfeito que deve nos servir de guia e modelo. Ou seja, quaisquer um de nós que almeja a felicidade precisa observar a Jesus, precisa compreender-lhe o pensamento, precisa aplicar na sua vida, todos os instantes da sua vida, as propostas, os ensinos e os exemplos de Jesus. Simples assim. Simples assim. Mais ou menos, né? Porque quando nós olhamos Jesus, o que nos cabe como uma desculpa para seguirmos buscando aquilo que buscamos, vivendo conforme vivemos, ansiando por aquilo que costumeiramente ansiamos, é dizer que Jesus é muito longe. Jesus é um referencial muito distante. Mas, quando fazemos isso, nós estamos adulterando, isso é sério, nós estamos adulterando o que a codificação espírita nos diz. Porque o que está posto é que Jesus é o guia e modelo e deve servir-nos de exemplo e referencial. Quando nós dissemos que não, que é longe, que é distante, nós próprios estamos pegando aquilo que o Espiritismo nos oferece como ferramenta para a construção da nossa felicidade e estamos jogando fora. Porque se os Espíritos dizem que é Ele o guia e modelo, é porque é factível, é porque é possível.
E lembrando as próprias palavras dele, quando diz que tudo aquilo que eu faço, no caso ele, não eu, né? Vós podeis fazer e muito mais. Jesus disse que tudo aquilo que ele fazia, todos nós, criaturas humanas, poderíamos fazer e muito mais. E traz aí uma referência que já estava posta na lei, no Eclesiastes, onde ele chama a atenção das criaturas. Não está escrito que vós sois deuses? Deuses esse, com letra minúscula, obviamente, com letra maiúscula, somente Deus, o Criador incriado. Mas todos nós temos a partícula divina, portanto, todos nós somos divindades com D minúsculo, capazes de nos tornarmos tal qual o guia e modelo. Meus irmãos, Jesus vem trazer-nos a ideia de que é possível assemelharmos-nos a Ele. Mas essa ideia é uma ideia que já transitava pelo pensamento humano dos povos que formaram a gênese, a origem do pensamento religioso vigente hoje no Ocidente. Porque se nós somos infelizes, agora fazendo uma recapitulação, somos infelizes por conta da nossa conduta, da nossa postura, se a lei divina é a única capaz de nos tornar criaturas felizes, se ela está inscrita na nossa consciência, se, apesar de estar inscrita na nossa consciência, nós nos esquecemos e Deus envia missionários, dentre eles o maior, Jesus. Então, o que precisa se fazer para ser feliz? Porque a lei divina é algo que nos pode parecer muito ampla. Há uma síntese da lei de Deus? Essa síntese, ela está presente no pensamento humano desde antes da vinda de Moisés. Já no livro de Enoque, lá, que constituiu o pensamento daqueles povos da raça adâmica que constituíram aquilo que nós conhecemos das raças das quais nós somos oriundos hoje, já estava estatuído um código moral. Mas, muito embora algumas pessoas achem que o livro de Enoque é um livro apócrifo, alguns espíritos vêm dizer que não é um livro apócrifo, dentre eles Joséfo, em uma obra muito interessante, Alvorecer da Espiritualidade, traz referências interessantíssimas acerca desse primeiro código moral. Mas, em se tratando daquilo que temos mais próximo de nós, peguemos então o pensamento que passa a fazer parte do conhecimento da humanidade com a vinda de Moisés, que tem o trabalho missionário de fincar as bases daquilo que hoje nós conhecemos como o pensamento religioso vigente. Moisés, no seu trabalho missionário, estatuiu primeiro a unicidade da divindade. Mas ele também traz um código moral. Um código moral que não foi trazido por ele, é uma correção que eu faço a mim mesmo, mas que foi materializado através dele nas tábuas ou nas pedras dos 10 mandamentos. Ali existem coisas que, quando nós vamos analisar, nós vemos como sendo a gênese de uma conduta moral, que servia muito mais para educar um povo que estava na origem, saindo da animalidade, muito mais para frear alguns ímpetos da criatura humana ainda muito asselvajada, mas quando nós vamos vendo o desenrolar desse pensamento, nós percebemos já que o principal mandamento, ou a síntese da lei de Deus, já estava presente lá. Isso fica muito bem claro já depois, ali, 1200, 1300 anos, quando Jesus está transitando entre nós, quando Jesus surge na humanidade, e um doutor da lei pergunta a ele qual seria o mandamento maior da lei.
Porque a lei que estamos falando é a lei de Deus, já que nós queremos fruir do reino dos céus, ou da felicidade. Esse doutor da lei questiona Jesus qual é o maior mandamento, e Jesus então lhe devolve a pergunta: que está escrito na lei? Ou seja, se você quer me perguntar qual é o maior mandamento da lei, qual é o caminho para a felicidade, o caminho para o reino dos céus, me diga então você que conhece a lei, o que está escrito lá. E o doutor da lei lhe responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa ideia de principal mandamento já está presente na humanidade aí aproximadamente quase 3.500 anos. Porque no pensamento mosaico já estava presente, e Jesus vem e referenda essa ideia como sendo a do principal mandamento. Jesus responde a ele: muito bem, respondeste bem, faze isso e viverás. Ou seja, Jesus disse a ele: essa é a síntese, é o resumo da lei de Deus. Quem fizer isso será alguém feliz. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o doutor da lei pergunta a Jesus: mas quem é meu próximo? Ele sabia quem era o próximo dele, só que lembremos, Jesus faz duas perguntas a ele: que está escrito na lei e como lês? Ele respondeu a primeira, o que estava escrito na lei. A segunda, que era como ele lia a lei, ou seja, como ele interpretava a lei de Deus, ele questiona novamente a Jesus, porque quando ele pergunta quem é meu próximo, ele está perguntando isso: como que eu interpreto isso? E aí Jesus não lhe responde, conta uma parábola que todos nós talvez conheçamos, que é a parábola do bom samaritano, onde um homem foi assaltado, estava desacordado, foi espancado, estava sem roupas, porque levaram as roupas dele também. Um sacerdote passou por ele, deu de lados, continuou o caminho. Um levita também passou, continuou o caminho. E um samaritano que vinha transitando pelo caminho acolheu aquele homem, se encheu de misericórdia, limpou as suas feridas, cuidou dele, fez a asepsia, passando o azeite de oliva que ele trazia, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele a noite toda. No outro dia pela manhã, ao seguir viagem, pagou o hospedeiro e disse: cuida deste homem. Quando eu retornar, se tiver ficado mais caro, eu te pago. Jesus contou essa parábola respondendo ao doutor da lei. E devolveu uma pergunta para o doutor da lei: para ti, quem se tornou o próximo daquele que estava caído? Porque o doutor da lei queria saber quem era o próximo. Ele queria que Jesus dissesse: são todos. Só que ele não pensava assim, porque para ele o próximo eram aqueles que faziam parte do mesmo tronco que ele fazia, da mesma árvore genealógica que ele fazia, que comungavam do mesmo pensamento político, religioso que ele tinha. Então, para ele, próximo era um número muito restrito de pessoas. E Jesus dá a ideia de que o próximo é aquele que exerce misericórdia para com o outro. É aquele que faz algo em prol do sofrimento alheio. Então vejamos, quando Jesus fala do maior mandamento da lei, ou seja, daquilo que é preciso fazer para tornar-se alguém feliz, ele responde a pergunta do doutor da lei e ele traz essa parábola. E a doutrina espírita vem referendar o pensamento de Jesus quando nos diz que fora da caridade não há salvação. Então, para nós que procuramos na doutrina espírita um referencial de vida, essa ideia tem que estar muito presente no nosso pensamento, na nossa consciência. Ela precisa estar introjetada nos nossos corações. Porque não adianta nós fazermos 1000 coisas se
essas 1000 coisas não tiverem a qualidade que a caridade dá. Não adianta nós distribuirmos 1000 alimentos, muito embora continuemos distribuindo. Mas nós estamos falando aqui de algo mais essencial. Porque quando nós falamos em caridade, meus irmãos, para os espíritos que nos esclarecem, não é efetivamente o ato, mas é a qualidade do ato baseado naquilo que movimentou a criatura aquele ato. É por isso que quando os espíritos vão dizer o conceito de caridade conforme o entendimento de Jesus, lá no livro dos Espíritos, eles dizem que caridade é o quê? É oferecer um naco de pão? Um agasalho? Uma nota de 50 reais para alguém que não tem dinheiro? Eles não falam isso. O conceito de caridade que os Espíritos nos apresentam conforme o entendimento de Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, os Espíritos falam de questões morais. Eles falam daquilo que está no sentimento da pessoa, naquilo que nós trazemos dentro de nós e que nós colocamos a serviço do nosso semelhante. Por isso também que, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em uma dissertação que tem o título de A Piedade, os Espíritos vão dizer que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E agora eles trazem um referencial fundamental, porque eles dizem, é a irmã mais próxima da caridade. Ou seja, sem piedade não há caridade. Isso serve para que nós avaliemos a quantas anda a qualidade das nossas ações. Porque quando falamos em campanha do agasalho, alimentar aquelas pessoas que estão com fome, que têm necessidades, são movimentações válidas, mas muitas vezes não passam de filantropia. Se o que movimentou a criatura foi o desejo de notoriedade, foi mesmo o peso na consciência por não fazer nada, foi porque tinha um tempo sobrando, qualquer coisa. Lembremos daquela mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando 2 homens que houveram acabado de desencarnar chegam para terem contadas as suas boas ações. Um era rico, houvera oferecido muito e estava com a bolsa muito cheia. O outro era pobre, tinha oferecido muito pouco durante a sua existência e a sua bolsa estava quase vazia. As duas foram colocadas em uma balança. Naquele instante, para a surpresa dos dois, a do homem que houvera ofertado muito pouco durante a sua existência ficou muito mais pesada do que a do que oferecera muito. Aquele que muito deu se surpreendeu e perguntou, mas como se eu fui rico e dei muito na minha vida? A resposta foi, ok, tu deste, mas tu deste do que te abundava, do que te sobrava. Este deu do que lhe faltava. Não quer dizer que nós temos que dar tudo o que temos, mas que a qualidade das nossas ações é quando oferecemos algo que percebemos que efetivamente não temos. Paciência, tolerância, resignação, questões morais. São só as questões morais trabalhadas de dentro para fora que transformam a criatura. O que conduz a criatura a uma ação positiva que possa ser chamada de caridade é o esforço que cada um de nós individualmente faz para transformar-se em alguém melhor. Porque é esse esforço que fará com que nós
percebamos a necessidade do outro que antes não percebíamos. Ou que fará com que nós não conseguimos mais suportar continuarmos vivendo da forma que vivemos, e quando presenciarmos a real necessidade do nosso semelhante, porque fazer o bem ao próximo não é fazer a sua vontade, é atender a sua necessidade. São coisas diferentes. Porque muitas vezes alguém que nós gostamos quer comer um hambúrguer do McDonald's e faz uma chantagem emocional, e nós achamos que eu ir lá comprar o hambúrguer é a caridade. Era necessidade? Não. Era desejo. Era ansiedade, era inquietação, era gula, era qualquer coisa. Então, fazer o bem ao seu semelhante é atender às suas reais necessidades, mas só consegue atender efetivamente às reais necessidades do seu semelhante aquele que procura olhar para dentro de si, perceber o que há de errado e transformar-se, transmutar os seus vícios em virtudes. Esses de nós que conseguimos isso, estamos caminhando pela estrada da felicidade. Que Deus nos abençoe e tenhamos todos muita paz.